Profeta Tony Calado aqui. Hoje eu vou te falar sobre 5 coisas que te impedem de ouvir a voz de Deus com clareza. Depois dessa lição, a sua vida vai ser destravada de tal maneira que você vai ouvir a voz de Deus com clareza. Eu vou te dar aqui segredos de homens de Deus, de profetas de Deus. Está pronto para receber? Antes de eu continuar com essa mensagem, eu vou pedir para você subscrever esse canal, ativar o sino para você receber todas as notificações quando eu estiver aqui presente para ministrar na sua vida. Eu vou pedir para você deixar o seu like. Se você está pronto, escreva nos comentários, estou pronto para ouvir esse recado de Deus. Então vamos lá? Sabe que ouvir a voz de Deus é uma herança de Deus para você. O livro de Mateus, o livro de João capítulo 10, versículo 27 diz assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O livro de Romanos capítulo 8 diz o seguinte, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, ouvir a voz de Deus, ser guiado por Deus, é uma herança que te pertence a ti, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo. Você que convidou Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. Mas o problema não é esse. O problema é como ouvir e como discernir a voz de Deus. Como a voz de Deus pode se tornar clara para você. Essas dicas que eu vou entregar para você, elas são muito fortes. Está pronto? Está preparado? Primeiro impedimento que impede de você ouvir a voz de Deus é falta de oração. É não pedir. A Bíblia diz assim, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, se abre, todo aquele que busca, acha. Pois quais de vós, sendo maus, seu filho lhe pedir pão, dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará serpente? Se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Forte, não é verdade? Então, primeiro passo para você ouvir a voz de Deus é a oração. É pedir. Tiago capítulo 4, verso 2 diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, você deve pedir e deve pedir bem. Amém? Deve pedir bem. Então, não basta só pedir. O segundo passo para você ouvir bem a voz de Deus, ou de outra forma, colocado de outra forma, a segunda razão pela qual você não ouve a voz de Deus é porque te falta fé. Repita isso. Falta fé. Tiago capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8 diz o seguinte, e se algum de vós tem necessidade ou falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Olha só, é lançada para um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a Bíblia Sagrada está a nos mostrar aqui que a falta de fé vai fazer com que você não ouça a voz de Deus. É forte, né? Falta de fé, confiança, acreditar em Deus. Se você tem falta de fé, eu tenho uma playlist aqui no canal do YouTube, Verbo Vivo TV, que tem como tema ser fé. Assista e vai empoderar a tua fé para um outro nível. Se você tem falta de oração, assista a playlist que tem como tema ser oração, aqui no nosso canal. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, ou melhor, o terceiro impedimento para você ouvir a voz de Deus é a falta de unção. Falta de unção. Não basta só pedir.
Você tem que saber como ouvir a voz de Deus e como ela se manifesta. Olha só isso, que segredo extraordinário estou a passar aqui para você. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Entendeu? A profecia vem na inspiração do Espírito Santo. Outras traduções diz movidos por Deus, inspirados por Deus. Isso é unção. Então, para você ouvir a voz de Deus, você precisa dessa inspiração. A voz de Deus não é produzida pela vontade humana ou por particular elucidação. Não é tua imaginação, mas é a unção. Deus tem que falar para você ouvir. Você está entendendo? Então, muita gente não ouve a voz de Deus porque falta unção. Quarto, muito importante também, o quarto impedimento de você ouvir a voz de Deus é a preocupação. Isso pode até parecer contraditório. Estar preocupado pode fazer com que você não ouça a voz de Deus. A extrema preocupação por ouvir pode impedir você de ouvir. My God. Olha só. Veja só o que Deus diz aqui. Mateus capítulo 10, versículo 19, diz assim: mas quando vos entregarem aos homens ou aos reis, não vos deu cuidado como ou o que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sereis vós, mas o Espírito de vosso Pai que falará através de vós. Não vos preocupeis. A Bíblia está a falar para você não se preocupar, porque quando você se preocupa, o Espírito do Pai não fala através de você. Não te é dado, não te é ministrado o que você tem que falar. A voz de Deus se torna abafada no meio da preocupação. Entenda isso, por favor. Olha só. Quando você está emocionalmente afetado, mágoas, ofensas, ira, sentimentos maus, você é impedido de ouvir a voz de Deus. A preocupação rouba a voz de Deus de você. E o quinto, que é muito forte aqui, vou passar para você, é algumas pessoas que estão ao teu lado estão a te impedir de você ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas que você está a dar atenção estão impedindo você de ouvir a voz de Deus. Dependência emocional de homens. Existem algumas pessoas que você deve se afastar para que você possa ouvir a voz de Deus. Deixa eu te dar o versículo aqui. Gênesis capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Olha só, Deus trouxe uma revelação e Abraão ouviu a voz de Deus somente depois que Ló se apartou dele. Somente depois de se afastar de Ló. Ló era alguém que estava a impedir Abraão de ouvir a voz de Deus por causa da sua dependência emocional. Havia conflito, havia desentendimento e Abraão estava preso emocionalmente a Ló e ele não conseguia se desprender. Existem pessoas que estão a impedir você de ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas que você está tão preso emocionalmente que você sabe que elas só te fazem mal, elas só te prejudicam, só te colocam para baixo, mas você está mendigando atenção emocional. Se desprenda dessas pessoas, se afasta dessas pessoas e você vai ouvir a voz de Deus com clareza. Essas são 5 dicas que vão, meu Deus, se você colocar em prática. Será que é bênção para você? Se você gostou,
Eu prometo que eu vou trazer mais para você, mas escreva aqui nos comentários se você gostaria que eu trouxesse mais dicas sobre essas para você e para abençoar a tua vida. Eu vou pedir para você subscrever o canal, ativar o sino, dar o seu like, copia esse link e manda nos grupos que você está inserido, com os seus amigos, nas tuas redes sociais. Deixa o Senhor te usar como um canal de bênção para abençoar a vida de alguém. Agora eu vou orar por você, para que o Senhor possa abrir a tua visão e abrir os teus ouvidos para você ouvir a voz de Deus. Essa é uma oração de transferência, ativação. Você está pronto para receber? Eliseu orou pelo seu servo e disse assim: Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. E ele começou a ver os anjos, os carros de fogo. Então, Deus também pode abrir os teus olhos através da oração de um profeta. Eu sou profeta de Deus, ungido por Deus, para te pregar as boas novas, para anunciar o ano aceitável do Senhor, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos, curar os enfermos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Você está pronto? Então receba essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo teu filho e a tua filha. Que a mão de Deus venha sobre ele, trazendo libertação completa, cura completa. Abre os seus olhos para ver, abre os seus ouvidos para ouvir e traga a sua graça e presença poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você gostou desse tema? Me siga lá no Instagram, Profeta Tony Calado, e Facebook também, Profeta Tony Calado. Se quer falar comigo, manda mensagem no Instagram. Que Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Estamos juntos.